Em 1943, o céu de Auschwitz era uma cortina espessa de cinza e ferro, um lugar onde o tempo não era medido por relógios, mas pela cadência da exaustão e pelo cheiro metálico do medo. Helena, uma jovem de mãos finas e olhar que parecia buscar o horizonte através das cercas eletrificadas, vivia o ápice da desumanização. No entanto, em um dia de chuva persistente, o destino operou um milagre mundano. Através de uma rede clandestina de trocas, ela recebeu um pequeno caderno de papel pardo e um toco de caneta. Helena sabia, com a clareza de quem convive com a morte, que possuir aquele objeto era um crime capital. Se fosse pega pelos guardas, o castigo seria imediato e definitivo. Mas ela não sentiu medo. Sentiu uma urgência que queimava mais que a fome. Ela precisava escrever. Escrever tornou-se o seu único refúgio. Era a única fenda por onde sua alma poderia escapar daquele quadrilátero de lama e arame farpado. Helena começou a registrar os seus dias no verso de formulários burocráticos e em papéis amassados, escondendo o caderno sob as tábuas do beliche que cheirava a mofo e desespero. Suas palavras eram a única coisa que ainda a mantinha viva, uma âncora que a impedia de ser levada pela correnteza do anonimato. Naquele vácuo de civilidade, o ato de deslizar a caneta sobre o papel era a sua forma de dizer não à máquina de moer identidades. Ela não era apenas o número tatuado no seu antebraço. Ela era o fluxo de consciência que agora habitava aquelas páginas escuras. As primeiras linhas foram tímidas, como se a caneta estivesse a aprender novamente a falar uma língua que o campo tentava esquecer. Helena descreveu a textura da sopa rala, e o frio que partia a pele e o silêncio pesado das noites na barraca. Mas à medida que o papel se preenchia, ela percebeu que o caderno era muito mais do que um diário. Era o seu altar privado. Ao registrar a sua dor, ela estava a dar-lhe um nome e um limite. Ela descobriu que, enquanto pudesse narrar a sua própria queda, ela ainda era a dona da sua história. A escrita era o seu oxigênio secreto, um diálogo mudo com um futuro que ela mal conseguia imaginar, mas que ela precisava que existisse. Helena era a guardiã do seu próprio ser, e o caderno era a prova física de que ela ainda não se tinha tornado pó. Nas primeiras páginas do seu diário clandestino, o grafite de Helena parecia carregar o peso de todo o chumbo da guerra. Ela registrou com uma crueza que não permitia eufemismos os horrores cotidianos, a morte que chegava sem aviso, a fome que transformava seres humanos em sombras e a perda irremediável de cada companheira que não acordava na manhã seguinte. Eram páginas banhadas por um desespero visceral, onde as palavras pareciam sangrar. No entanto, à medida que as folhas passavam, uma transformação sutil começou a ocorrer entre as linhas. Onde antes havia apenas o registro do fim, começou a nascer algo que os guardas nunca conseguiriam confiscar: a fé. Não uma fé dogmática, mas uma fé na essência indestrutível da humanidade. Helena começou a escrever sobre os pequenos milagres que o campo não conseguia apagar por completo. Ela relatou a palavra amiga sussurrada durante a contagem matinal, o gesto de carinho de uma prisioneira que dividiu uma crosta de pão e a oração silenciosa daquelas que se recusavam a perder a dignidade diante da lama. A esperança surgiu no diário não como um sol radiante, mas como uma pequena vela teimosa que brilha mais forte quanto maior é a escuridão. Ela descobriu que a beleza podia residir no modo como uma colega ajeitava o lenço na cabeça, ou no brilho de uma poça de água que refletia o pálido sol polonês. O diário tornara-se o registro da luz que o ódio não conseguia processar. A escrita de Helena evoluiu de um lamento para um hino de resistência espiritual. Ela escreveu: "Eles podem levar o meu corpo para o trabalho escravo, mas não podem impedir a minha mente de visitar o pomar da minha infância." Ela percebeu que, ao documentar a bondade residual, ela estava a salvar a si mesma e a todas as outras. Cada gesto de carinho registrado era uma prova de que a máquina de desumanização tinha falhado. A esperança entre as linhas era a sua maior rebelião. Helena estava a forjar uma nova realidade dentro das margens do papel pardo, uma realidade onde a vida ainda tinha autoridade sobre a destruição. O desespero fora o solo, mas a fé fora a semente que agora rompia a crosta da agonia. Com o passar dos meses, o ato de escrever deixou de ser uma necessidade emocional para se tornar uma missão política e espiritual.
Helena sabia que cada frase era um risco, mas sentia que o perigo era o que dava sabor à sua verdade. O diário era o seu refúgio, um lugar onde as cercas de arame farpado não tinham altura suficiente para barrar os seus pensamentos. Mas ela também sentia que aquilo era a sua rebelião absoluta. Enquanto os nazistas tentavam silenciar o mundo, ela estava a gritar em silêncio através da tinta. Cada palavra escrita era um ato de resistência contra a vontade de seus opressores, que desejavam que ela fosse apenas um número sem voz e sem passado. O diário era a sua alma transbordada em papel, o único território soberano que restava em um continente ocupado. Helena sentia uma força estranha sempre que escondia o caderno sob o corpo durante as inspeções. Era a força de quem possui algo que o inimigo teme: a memória. Ela percebeu que a maior derrota dos nazistas não seria apenas a perda da guerra nos campos de batalha, mas a sobrevivência de um registro que contasse a verdade sobre os seus crimes. Escrever era a sua forma de dizer que ela era real, que as suas companheiras eram reais e que o sofrimento delas não seria esquecido pela poeira do tempo. Cada página preenchida era uma vitória. É 1 centímetro de dignidade recuperada no meio da lama. Ela passou a escrever com uma urgência febril, como se o papel fosse o único solo onde ela pudesse caminhar sem correntes. Helena começou a ver o diário como um legado, uma garrafa jogada ao mar da história. Ela sabia que a sua rebelião era silenciosa, mas sentia que era poderosa. Se ela morresse, o diário falaria por ela. Se ela vivesse, o diário seria a prova de que ela nunca se tinha curvado. A descoberta de que o pensamento é inalcançável pelos guardas foi a sua maior libertação. O diário era o seu não definitivo, uma fortaleza de palavras que protegia a sua essência contra a asfixia do medo. O papel pardo tornara-se o estandarte de uma guerra que ela estava determinada a vencer por dentro. A tragédia que Helena sempre temera finalmente materializou-se numa noite de inverno, e quando o cheiro a neve foi substituído pelo cheiro acre de fumaça e madeira queimada. Os soldados invadiram o barraco numa inspeção de fúria cega, derrubando beliches e revirando os poucos pertences que as prisioneiras ainda possuíam. Quando encontraram os cadernos e diários escondidos sob as tábuas, a reação foi imediata: o fogo. Para os opressores, aquelas palavras eram vírus de resistência que precisavam de ser erradicados. Helena viu com o coração estilhaçado pilhas de memórias alheias serem jogadas numa fogueira improvisada no centro do campo. As cinzas subindo para o céu como fantasmas de histórias que nunca seriam lidas. Helena tentou esconder o seu diário sob o próprio corpo, protegendo-o com a carne e o osso como se fosse o seu próprio filho. Mas ela foi descoberta. Ao ser arrancado das suas mãos, o caderno foi lançado impiedosamente nas chamas. Helena gritou. Um grito que não era de dor física, mas de uma agonia espiritual indescritível. Era a tentativa final de apagar as suas memórias, de limpar o registro de que ela existira e sentira. O incêndio consumiu quase todas as páginas, as labaredas dançando sobre os seus relatos de fé e dor. Ela viu a fumaça levar as palavras que lhe tinham dado oxigênio durante meses, sentindo que a sua própria alma estava a ser incinerada diante dos seus olhos. Contudo, no meio do caos e da destruição, o destino operou um segundo milagre. Devido à forma como o diário fora dobrado e escondido num pedaço de couro grosso, o centro do caderno resistiu. Enquanto as bordas se transformavam em carvão, o núcleo das palavras permaneceu protegido por uma barreira de acaso e resistência física do material. O fogo, na sua pressa de destruir tudo, não percebeu que apenas as margens tinham sido consumidas. Apenas algumas páginas, parcialmente queimadas e chamuscadas, conseguiram sobreviver no fundo das cinzas. O ódio tentara apagar a luz de Helena, mas o fogo não tivera força suficiente para devorar a verdade que ardia no centro daquele papel pardo. A tentativa de silenciamento falhara no milímetro mais importante: a sobrevivência do fragmento. Quando a fúria dos soldados se acalmou e a fumaça da fogueira se dissipou na noite gelada, Helena arrastou-se até aos restos fumegantes, ignorando as queimaduras nos dedos e o perigo de ser vista novamente. Ela mergulhou as mãos nas cinzas quentes e resgatou o que restara do seu mundo. As páginas remanescentes, agora chamuscadas, danificadas e marcadas pelo calor. O papel estava frágil,
As bordas negras pareciam prestes a desfazer-se ao menor toque. Mas ao abrir o que sobrara, ela viu o impossível. As suas palavras ainda estavam ali, parcialmente legíveis, mas intactas na sua essência. O testemunho de Helena não fora apagado. Ele fora apenas temperado pelo fogo, ganhando uma gravidade que o papel limpo nunca teria. Ela apertou as páginas chamuscadas contra o peito, sentindo que as cinzas que as cobriam eram agora um pó sagrado. As palavras sobreviventes eram um lembrete físico do que nunca poderia ser apagado. A sua fé, a sua luta e o seu amor inabalável pela vida. Helena percebeu que o fogo, em vez de destruir a sua história, a tinha tornado indestrutível. Se o diário sobreviver àquela pira de ódio, então nada mais no campo poderia vencê-la. Ela voltou para o seu beliche sentindo-se a guardiã de uma relíquia. O diário era agora um sobrevivente, tal como ela. Cada mancha de fuligem sobre a caligrafia era uma cicatriz de guerra, uma prova de que a verdade possui uma densidade que o fogo não consegue consumir totalmente. Aquelas páginas danificadas tornaram-se o seu bem mais precioso, um segredo que ela guardava com uma reverência religiosa. Ela lia e releitura os fragmentos sobreviventes, encontrando neles a força para enfrentar o inverno, que se tornava cada vez mais rigoroso. O diário parcialmente queimado era a sua vitória sobre o esquecimento. Ele dizia que o mal pode queimar as bibliotecas e incinerar os corpos, mas não consegue apagar o rastro deixado por uma alma que decidiu registrar-se. Helena sentia que o seu testemunho estava agora gravado no ADN do universo. As palavras que resistiram ao fogo eram a voz de todas as que não puderam escrever, um eco de resistência que esperaria o tempo que fosse necessário para ser ouvido pelo mundo lá fora. Semanas que se seguiram ao incêndio, Helena sentiu as suas forças físicas esvaírem-se, mas a sua lucidez espiritual atingiu um ápice solar. Nas poucas páginas que ainda restavam em branco ou que tinham sobrevivido parcialmente limpas, ela escreveu a sua mensagem final. Foi uma escrita feita com o que restava da sua tinta e com a última reserva da sua energia vital. A caligrafia estava trêmula, mas a mensagem era um grito de triunfo sobre a barbárie. Apesar de estar parcialmente queimada na margem superior, a frase central sobreviveu como se o fogo tivesse tido medo de tocá-la. Nada pode apagar a chama que arde em nós, nem o fogo, nem o ódio, nem a guerra. E farei com que minha memória viva, porque a fé é o que ninguém pode tirar de nós. Era a última declaração de resistência da alma humana sob o horror absoluto. Helena escrevia para o futuro, para um tempo onde o ar não teria cheiro de morte e as pessoas poderiam ler aquelas linhas em paz. Ela compreendeu que a sua vitória não seria a sobrevivência do seu corpo, mas a sobrevivência da sua verdade. O diário era agora um objeto transcendente, uma ponte entre o inferno de 1943 e a consciência da posteridade. Ela falava da fé não como um consolo, mas como um ato de vontade radical. Em cada palavra havia o eco de todas as mulheres que caminharam para as câmaras de gás com a cabeça erguida, desafiando o carrasco com a integridade do seu silêncio. Ao terminar a sua escrita, Helena sentiu uma paz que o campo nunca lhe permitira. Ela escondeu o diário numa fresta profunda na parede da barraca, envolvendo-o num pedaço de pano impermeável que encontrara no lixo. Ela sabia que aquele papel chamuscado carregava a essência de tudo o que significava ser humano diante da abjeção. A última mensagem era o seu testamento e a sua profecia. Ela sabia que a fé era o único território que os nazistas não tinham conseguido ocupar. Ao deixar o diário para trás, Helena estava a lançar um desafio ao tempo e ao esquecimento. O fogo tentará apagar o seu passado, mas ela usará as cinzas para escrever o seu futuro eterno. O diário estava agora a salvo, aguardando o momento em que a luz voltaria a tocar as suas páginas. Décadas passaram sobre as ruínas de Auschwitz, e o mundo reconstruiu-se sobre as cicatrizes da dor. A história de Helena fora sepultada sob camadas de terra e silêncio. Até que num projeto de restauração de um edifício histórico próximo ao memorial, um pesquisador encontrou algo inesperado. Escondido entre outros documentos antigos e detritos acumulados pelo tempo, o caderno de Helena ressurgiu das sombras. O diário, parcialmente queimado, foi retirado da sua fresta na parede com a reverência que se dedica a um fragmento de um texto sagrado. O pesquisador, ao tocar naquelas páginas chamuscadas,
sentiu o calor residual de um incêndio que acontecerá há mais de 50 anos. O processo de restauração foi minucioso e emocionalmente devastador. Especialistas em papel e preservação trabalharam para estabilizar as bordas carbonizadas e realçar a tinta que o tempo tentara desbotar. À medida que as palavras de Helena voltavam a ser legíveis, a sala do museu parecia preencher-se com a sua voz. As páginas sobreviventes revelavam uma história de fé e resistência que o mundo já tinha, em grande parte, começado a esquecer no seu ritmo frenético de progresso. As palavras, ainda intactas em algumas páginas e marcadas pela cicatriz do fogo em outras, eram lidas com lágrimas e um respeito profundo por quem ousara sonhar num lugar desenhado para o pesadelo. A descoberta foi um choque para a consciência histórica contemporânea. Não era apenas mais um registro burocrático, mas o pulsar vivo de um coração que se recusou a parar. O diário queimado de Helena era a prova de que a memória possui uma resiliência física. O pesquisador percebeu que aquele caderno era a resposta ao desafio lançado por Helena décadas atrás. A sua memória vivia. O mundo parou para ouvir o que aquela prisioneira anônima tinha a dizer. As cinzas do diário tornaram-se o pó de ouro que iluminava a verdade sobre o que aconteceu naquelas barracas. A fé de Helena, escrita com o suor e a esperança de quem não tinha nada, estava finalmente pronta para ser entregue ao destino a que fora destinada, a imortalidade. O diário de Helena foi finalmente exposto em museus de história em todo o mundo, transformando-se num símbolo universal da resistência espiritual e da indestrutível força humana diante do horror absoluto. Milhões de pessoas passaram pelas vitrines de vidro blindado para observar as páginas chamuscadas, sentindo que estavam diante de algo que transcendia o papel e a tinta. A exposição não era sobre a morte, mas sobre o triunfo da vida através do registro. A história de Helena comoveu pessoas de todas as gerações, lembrando-lhes de que a fé nunca morre. Lá mesmo quando o mundo mergulha na sua noite mais sombria. O diário era a prova física de que a luz não pode ser incinerada. As páginas sobreviventes, com as suas bordas negras e a caligrafia trêmula, tornaram-se o centro de debates sobre a importância da memória individual na história coletiva. As pessoas liam a mensagem de Helena: "Nada pode apagar a chama que arde em nós", e sentiam que aquelas palavras lhes falavam diretamente, através das décadas e dos traumas. Helena tornara-se a voz de todos aqueles cujos diários foram totalmente consumidos pelo fogo. Ela era a representante da resistência silenciosa que habitara cada barraca e cada alma perseguida. A exposição trouxe à luz não apenas os fatos da guerra, mas a anatomia da alma humana que se recusa a desistir da sua própria dignidade. O impacto global da sua história foi imenso. Milhares de professores levavam os seus alunos para ver o diário, ensinando-lhes que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de deixar um rastro de luz. O diário de Helena tornou-se um manual de sobrevivência espiritual. A exposição mostrou que o ódio pode destruir edifícios e queimar livros, mas não consegue processar o que está escrito no coração de quem decide ter fé. Helena, a jovem prisioneira que desaparecera no anonimato de Auschwitz, estava agora presente na mente de milhões, a sua voz ecoando nos corredores dos grandes museus com a autoridade de quem atravessou as chamas e voltou para contar a verdade. Helena não sobreviveu para ver a libertação do campo ou o dia em que o seu diário seria lido pelo mundo. O seu corpo desapareceu no turbilhão da guerra, tornando-se parte do silêncio que cobre os campos da Polônia. Mas o que ela escreveu, e o exemplo magnífico da sua coragem, tornou-se um legado que atravessou gerações com a força de um furacão silencioso. O seu diário é partilhado hoje como um testemunho visceral de como a humanidade, mesmo na dor mais extrema, pode resistir, florescer e deixar um perfume de esperança para os que virão depois. Helena ensinou-nos que a verdadeira vitória não é a duração da vida, mas a integridade da história que deixamos para trás. O legado de Helena transformou-se em bolsas de estudo, em centros de direitos humanos e em movimentos de resistência pacífica em todo o planeta. A mulher que não deixou o fogo apagar a sua esperança tornou-se a bússola moral para todos os que enfrentam as suas próprias chamas de opressão e desespero. O seu diário é lido em cadeias, em hospitais e em escolas,
nasce servindo de prova de que a alma possui reservas de força que a lógica biológica desconhece. Helena provou que a escrita é um ato de fé no amanhã. Ao decidir não deixar a sua voz morrer, ela garantiu que a esperança continuasse a ser uma opção viável para a humanidade, mesmo nos seus momentos mais abjetos. As gerações que a sucederam olham para o diário parcialmente queimado e veem nele a anatomia da luz. Helena não foi apenas uma vítima. Ela foi a arquiteta da sua própria imortalidade através da verdade. O seu legado lembra-nos que somos responsáveis pelas palavras que deixamos no silêncio do mundo. Ela não deixou que o ódio ditasse o fim da sua narrativa. A sua história é o triunfo da vontade sobre a destruição. Um lembrete constante de que a fé é a única propriedade que ninguém nos pode tirar. Helena vive em cada pessoa que decide pegar numa caneta para registrar a sua própria resistência, honrando o fogo que ela enfrentou com a serenidade de quem sabe que as chamas podem queimar o papel, mas nunca o espírito que o preencheu. Nos anos seguintes, a história de Helena e o seu diário ressurgido das cinzas tornaram-se uma lição eterna de resistência e fé inabalável. As páginas queimadas, agora restauradas e protegidas pela tecnologia moderna, ainda falam de uma mulher que, apesar de tudo o que lhe foi roubado, nunca deixou que o fogo apagasse a sua esperança fundamental. O eco daquela voz que escreveu na penumbra de uma barraca em 1943 nunca se perdeu. Pelo contrário, tornou-se mais ruidoso e claro com o passar do tempo. Helena provou que o silêncio imposto pela tirania é apenas um intervalo que precede o grito da verdade. A sua esperança não era uma ilusão, mas uma arma de longo alcance que finalmente atingiu o seu alvo: o coração da posteridade. O diário de Helena continua a ser estudado como um monumento à capacidade humana de transcender o horror através do significado. As suas palavras remanescentes ensinam que a memória é o nosso maior dever ético. O eco da sua esperança viaja através das redes digitais e das salas de aula, lembrando que a história é feita de indivíduos que se recusaram a ser apenas estatísticas. Helena é hoje mais real do que os generais que ordenaram o incêndio dos diários. Ela é o símbolo de que a verdade possui uma durabilidade física superior ao ódio. O fogo tentara apagar o seu passado, mas ela usara as chamas para temperar a sua mensagem de fé, tornando-a resistente aos séculos. A jornada de Helena termina aqui, mas o seu eco é infinito. As páginas restauradas continuam a falar de uma mulher que nunca deixou de acreditar que a luz voltaria. Ela ensinou ao mundo que a fé é a arte de ver o invisível e de resistir ao impossível. Helena não está morta enquanto houver alguém para ler as suas páginas chamuscadas e sentir o calor da sua coragem. O seu diário é a prova definitiva de que o ódio é efêmero, mas o amor pela vida, quando registrado com sangue e fé, torna-se uma canção que o tempo nunca esquece. A chama de Helena nunca se apagou. Ela arde hoje em cada um de nós, lembrando-nos que somos luz, mesmo quando o mundo tenta ser apenas cinza. Há histórias que o fogo tenta apagar, mas o papel e a alma guardam o que o ódio nunca conseguirá processar. Helena não foi apenas uma prisioneira que escreveu num diário. Ela foi a guardiã da luz no meio do abismo. Nasce em Auschwitz, ela provou que a escrita é a maior rebelião contra o esquecimento e que a fé é a única coisa que nenhuma fogueira pode consumir. O diário que nem o fogo apagou continua vivo sempre que você decide que a sua verdade é mais forte do que qualquer medo. Se esta jornada de Helena e das suas páginas chamuscadas despertou em você a consciência de que a memória é a sua maior vitória, entenda: a esperança não é a ausência de dor, mas a decisão de deixar um rastro de luz para os que virão. O silêncio daquela barraca transformou-se numa oração eterna. Que o exemplo dela nos lembre que somos incombustíveis quando a nossa verdade é escrita com amor. Se essa jornada de resistência e fé de Helena tocou a sua alma e te fez olhar para a sua própria escrita interna com novos olhos, faça estas 3 coisas agora. Comente qual é a frase de Helena que serviu de fósforo para a sua alma hoje. Eu preciso saber que esta esperança está a crescer. Compartilhe com alguém que precisa de um lembrete de que a sua verdade é mais forte do que qualquer incêndio pessoal. Porque o legado de Helena precisa de ser o nosso novo mapa.
Segue o canal e ativa o sininho para continuar a ouvir a voz do silêncio, onde cada narrativa é uma página resgatada das cinzas do tempo. Porque no final, não são as histórias perfeitas que nos transformam, são as reais. Você fez uma viagem pela alma com a voz do silêncio e acabou de viver Helena. Se esta narrativa encontrou você de algum jeito, permita-se voltar à voz do silêncio quando precisar respirar.